Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, versículo 1. Ótimo. Irmãos, eu não sei se você lembra, mas no domingo retrasado, eu preguei sobre o cego de Jericó. E agora eu quero dar sequência na passagem de Lucas, porque o cego de Jericó é do 35 ao 43 do capítulo 18. Eu quero ver com vocês agora 19, do 1 ao 10. Ainda em Jericó, Jesus encontra um homem chamado Zaqueu. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero que você perceba comigo, irmãos, a sequência desse texto, dessa narrativa. O Senhor Jesus, no capítulo 18, a partir do versículo 18, encontra um jovem rico. Este jovem rico recusa caminhar com Jesus, porque ele teria que abrir mão de muita coisa. Ele teria que renunciar muitos bens, então ele não quer. Diferente do jovem rico, o pobre mendigo quer Jesus. Enquanto a multidão chama Jesus de Nazareno, o jovem rico recusa e o cego chama de filho de Davi. Enquanto o jovem rico não quer Jesus e a multidão só quer aquilo que atrai e que interessa, o mendigo quer Jesus. Só que agora nós iremos encontrar um homem rico que quer Jesus. Então é interessante esse texto de Lucas 18 e Lucas 19, porque o evangelho é democrático. O evangelho atinge pobres, atinge ricos, brancos, negros, altos, baixos. A diferença é que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A diferença é que o evangelho chega em todos os ouvidos, mas aquele que Deus trabalha no coração e aquele que recebe a fé e aquele que responde a esse chamado, este é o salvo, independentemente da classe social. Se o jovem rico rejeitou e o mendigo quis, nós vamos desempatar essa história agora, porque Zaqueu, um homem rico, também vai querer o Senhor Jesus. Mas é interessante que nessa passagem, antes de Zaqueu escolher Jesus, é Jesus que escolhe Zaqueu. Olha o que o texto diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. A cidade de Jericó era uma cidade de riquezas, era uma cidade com uma facilidade de tributos. A cidade de Jericó era um lugar importante em Israel. Apesar de Jesus ter ido a essa cidade apenas nesse momento da história, Jesus em Jericó nós só encontramos aqui, no momento em que ele encontra o cego à beira do caminho na entrada da cidade, e também quando ele vai conversar e entrar na casa de Zaqueu. É só neste momento. A cidade de Jericó, a história e a arqueologia já nos mostra que quando terminava a cidade de Jericó, começava outra cidade também chamada Jericó, a Jericó Nova. Agora, o que o texto mostra para nós é que Jesus atravessava a cidade. Irmãos, Jesus não passeava pela cidade para perder tempo na cidade ou para fazer qualquer outra coisa que não fosse o reino de Deus avançar. Jesus caminhava pelas cidades e pelas regiões. Quando você vê Jesus na Judéia, ele estava curando enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho, doutrinando pessoas. Quando você vê Jesus em Samaria, ele está oferecendo a água da vida para aquela mulher de Samaria. Quando você vê Jesus na Galileia, Jesus está o quê? Formando discípulos, chamando discípulos e pregando pela primeira vez. E a primeira mensagem, pregação de Jesus pública, foi em Mateus capítulo 4, versículo 17, na Galileia, numa cidade chamada Cafarnaum. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aqui em Jericó também, Jesus não foi simplesmente bater perna. O crente não anda para bater perna, irmão. Nós não temos tempo a perder. Em todo tempo e por onde nós passamos, nós estamos edificando o reino de Deus, ou seja, levantando o reino de Deus, construindo o reino de Deus. Por onde a gente passa, nós estamos ali com a incumbência de pregar o evangelho, de expulsar demônios, de anunciar o reino de Deus. É exatamente isso que Jesus fazia em seu ministério. Irmãos, é interessante pensar que Jesus é eterno, porque Jesus é Deus. 30 anos de vida se preparando para um ministério que durou apenas 3 anos. E em 3 anos, neste curto ministério, Jesus instaurou o reino de Deus, que ainda falta ser totalizado na eternidade, o novo céu e a nova terra. Mas hoje nós já podemos aprender do reino, porque Jesus veio a essa terra. E em 3 anos de ministério, ele trabalhou e trabalhou muito.
Na cidade de Jericó, ele também trabalhou e trabalhou muito. Na cidade de Jericó, ele salva pessoas e transforma a vida de pessoas, do mendigo. Transforma a vida de pessoas, de Lázaro e de tantas outras aqui nesta passagem, nessa história. Só no versículo 28 do capítulo 19 é que ele vai para Jerusalém e entra de forma triunfal. Jesus não perdeu tempo em Jericó e nós não estamos aqui para perder tempo também. Nós não estamos em Belo Horizonte para perder tempo, para brincar. Nós não estamos no Mangabeiras para brincar de ser igreja. Nós não estamos aqui para brincar de evangelho, não. Nós estamos aqui com uma missão. E por onde nós passarmos, por onde cada membro desta igreja passar, nós temos uma missão: evangelizar pessoas, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Essa é a missão da igreja. Aleluia. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, e Zaqueu significa justo. Só que, olha que contraste, o nome significa justo, mas a profissão é maioral dos publicanos. Irmãos, é assim que Deus gosta, do contraditório, daquilo que parece paradoxal, dos improváveis. Perceba isso. Eis que um homem chamado Zaqueu, Zaqueu é justo, mas maioral dos publicanos. Como alguém que pode chamar justo é maioral dos publicanos? Publicano era aquele judeu que cobrava imposto de outro judeu para que Roma ficasse cada vez mais rica. Então era tirar de alguém que era da mesma nação para um império que por muitas vezes abusava de seu poder. Este homem era odiado em Israel. E ele não era só publicano, ele era o maioral dos publicanos. Irmão, se tem um publicano que cobra imposto indevido, outros devidos, mas alguns indevidos, para você já é ruim de conviver com esse. Se tem alguém que cobra isso, imagina o líder dele. Se o publicano é ruim, imagina o líder do publicano. Esse é Zaqueu. Zaqueu é o maioral dos publicanos. Se tem essa máfia em Israel, quem é o culpado? Roma. E debaixo de Roma? Zaqueu. Se tem alguém que explora da nação, quem é este? Os publicanos. É verdade. Mas tem alguém acima? Tem. A organização. Na hierarquia você encontra Zaqueu, o pior dos publicanos. Publicano era tão mal visto que Jesus em Mateus capítulo 18 diz que se um irmão tiver problema com outro irmão e não resolver, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não resolver, leva para a igreja inteira. Se não resolver, pode considerar aquela pessoa gentil e publicano. Ou seja, traidor do povo. Zaqueu, o justo. Mas agora está como maioral dos publicanos. Irmão, eu não sei qual é a situação que você está hoje. Eu não sei qual é a situação que você entrou hoje. Talvez você entrou aqui hoje como maioral dos publicanos. É a sua profissão, é o seu lugar, é onde você está hoje. Mas talvez Deus dá cá assim: é Zaqueu. É justo. Talvez você está aqui agora, nessa situação que você está, que talvez você não queria estar. Mas talvez o Senhor colocou o seu nome de Zaqueu, porque Ele não está vendo o que você está fazendo agora, mas naquilo que você vai se transformar. É aquilo que Zaqueu vai se transformar que me enche de expectativa e de esperança na minha vida e na sua vida. Porque eu entrei aqui, às vezes, com sintomas de maioral dos publicanos. Você também talvez entrou aqui como maioral dos publicanos. Mas calma, Deus colocou o nosso nome de Zaqueu. Olha o texto do versículo 3. Procurava ver... Ainda no versículo 2 tem uma informação importantíssima. Depois que o texto diz que ele é maioral dos publicanos, o texto diz que ele era rico. E por que é que o texto enfatiza que ele era rico? Por causa do capítulo 18, a partir do versículo 24. Você vai ter que ler isso comigo. Olha o capítulo 18, versículo 24. E Jesus, vendo-o assim triste, o jovem rico, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Senhor, assim quem pode ser salvo? 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então volta para Lucas 19, versículo 2. Zaqueu era um homem rico, assim como o jovem rico. O jovem rico rejeitou Jesus e os discípulos ouviram de Jesus: não vai dar para rico entrar no céu, não.
Aí ele explica, não vai dar para quem confia nas riquezas entrar no reino de Deus. Só que agora nós vemos um homem Zaqueu rico, que vai ser salvo. Mas não parece um paradoxo? Não é paradoxo por causa do versículo 27 do capítulo 18. O que é impossível para um homem é possível para Deus. Ou seja, Deus pode até mesmo transformar o coração de quem confia nas riquezas para confiar em Deus. Deus é tão poderoso que ele pode salvar até um rico. E por que um rico? Porque quanto mais rico, mais confiante em si a pessoa é. Quanto mais rico, mais confiante na conta bancária a pessoa é. Quanto mais rico, mais confiante nos bens a pessoa é. Mas se você nesta manhã aqui confia na sua conta bancária, confia nos seus bens, confia nas suas riquezas, você está hoje sendo convidado a abandonar a confiança nisso e confiar tão somente no Senhor Jesus Cristo, porque também pode ter salvação para a sua vida. É impossível para o rico e para o pobre ser salvo. Na verdade, ninguém pode se salvar. Mas como o pastor Pedro pregou aqui em Efésios 2, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 3. Este maioral dos publicanos e este rico, o justo que é traidor da nação, procurava ver quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Porque Jesus tinha uma fama. Qual fama? É o que ressuscitou Lázaro. É ele mesmo, está passando por aqui. É aquele que curou o cego lá no caminho de Jericó. Ele está passando por aqui. Se lembra daquela canção? O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Irmão, talvez você veio aqui e não conhece Jesus. Não, pastor, mas eu estou todo domingo aí na igreja. Não, eu sei que você vem na igreja. Eu quero saber se você conhece Jesus. Não, pastor, mas eu tenho carteirinha de membro da Lagoinha. Não, então você conhece a Lagoinha. Mas eu quero saber se você conhece Jesus. Não, mas eu estou há 20 anos no ministério. Tudo bem, você sabe cantar, você sabe pregar, mas eu quero saber se você conhece Jesus. Porque nessa manhã você pode sair daqui conhecendo Jesus. Zaqueu ouvia falar de Jesus, mas agora ele quer conhecê-lo. Eu preguei aqui domingos passados sobre Jó, que conhecia Deus de ouvir falar. Mas chegou um certo momento que os olhos dele contemplou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Irmão, não venha para cá sabendo sobre Jesus. Não venha para cá apenas ouvindo sobre Jesus. Venha conhecer Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, mas não podia. Por que não podia? Por causa da multidão. E também porque ele era de pequena estatura. Ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus, mas empecilhos aparecem. Primeiro, a multidão. Depois, a sua pequena estatura. Olha que interessante, meus irmãos. Por onde Jesus passava, a multidão passava. Por onde Jesus passava, tinha multidão. É bom multidão? Depende. Pode ser bom como pode ser ruim. Depende da intenção da multidão. Porque na multidão, nós temos interesseiros, nós temos pessoas curiosas, mas também nós temos discípulos, pessoas famintas. Então, multidão não quer dizer muita coisa, mas dentro da multidão, peneirando bem, nós encontramos pessoas que querem Jesus genuinamente. Então, essa multidão, por onde Jesus passava, ela estava. Você lembra da mulher com o fluxo de sangue? Que também encontrou na multidão um empecilho para chegar perto de Jesus? Mas ela rompeu com todos os empecilhos, com o preconceito, com a multidão, com a distância, com o tempo, com o horário, com tudo. Entrou na multidão e tocou em Jesus e foi curada e restaurada a saúde. Então, empecilhos vão aparecer na sua vida para estar perto de Jesus, mas empecilhos estão aí para serem quebrados, irmãos. Para serem vencidos, para serem destruídos. Ah, eu quero ir no culto, mas é 10 horas da manhã. Está cedo. Então vem às 18. Ah, mas eu quero estudar a Bíblia, mas quarta-feira eu trabalho, então vem no sábado estudar. Ah, mas 18 horas eu estou trabalhando, então vem 10 horas. Ah, mas eu acordo muito cedo, então antes de você dormir, ora. Ah, mas eu só tenho horário de almoço para ler a Bíblia, e é tão corrido, então leia a Bíblia. Para de dar desculpas. Para de colocar empecilhos, porque eles já existem, e tem hora que nós colocamos mais empecilhos. O segundo empecilho é que ele era de pequena estatura.
Pastor, então os baixinhos não podem herdar o reino dos céus? Não tem nada a ver. Na verdade, o reino de Deus é para os pequeninos. Mas escuta isso, irmãos, é porque a multidão está caminhando. E se ele é baixo, como é que ele vai ver se tem um monte de gente em volta de Jesus? Jesus está no centro da multidão e tem um monte de multidão, um monte de gente. E ele é pequeno, ele teria que ficar tentando e não ia conseguir. Só que ele não desistiu com o empecilho. Ele arrumou uma saída. Quem quer, procura uma saída. Quem não quer, acomodou. Ah, não dá, tem isso, tem aquilo outro. Mas quem quer, procura uma árvore. Amém. Olha o versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Sicômoro era uma árvore com galhos baixos, mais amplos. Então, se o galho era baixo, ele podia escalar o galho e ficar confortável no galho amplo para ver Jesus. E ele fez todo esse esforço porque Jesus iria passar ali. Você já fez esforço para ver Jesus? Você já fez esforço para conseguir estar perto de Jesus? Ou só vem quando dá? Só ora quando dá? Só prega quando dá? Tem que esforçar, irmão. Ó, o reino de Deus é tomado por esforço. Isso não é obra, é dificuldade, é luta, é perseguição, é problema. Todos aqueles que apoderam do reino de Deus, eles fazem algo. Eles se esforçam na dificuldade, na tribulação, no problema, na dor. Irmão, evangelho não é sobre água fresca. Evangelho você vai ter que suar. Não estou falando para entrar no reino. Eu estou falando para ser deste reino. É tomado à força. Tem dificuldade, tem problema na vida do cristão. É de pequena estatura, tem multidão. Jesus está passando, então eu subo na árvore, eu faço qualquer coisa. Eu vou me esforçar porque eu quero. Quanto mais eu me esforço, mais eu tenho. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso do teu olhar. Se você sabe do olhar que você precisa, você não mede esforços. Se você sabe do que você precisa, você não mede esforços. Se você sabe que você precisa de Jesus, você arregaça as mangas e vai atrás disso. Só que a bênção para nós não é o 4, a bênção para nós é o 5, porque o 4 sem o 5 não adianta. O 4 sem o 5 não adianta. Ainda bem que o 4 está amparado no 5. Me explica, pastor. Vamos ler primeiro. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu preparou tudo para ver Jesus. Mas quando Jesus chega, é Jesus que chama Zaqueu. Jesus vê Zaqueu primeiro. Eu quero ver Jesus, eu vou subir no sicômoro. Eu vou preparar o lugar, eu vou acalmar o meu coração, porque ele vai passar aqui e hoje pode ter alguma coisa para mim. Está preparando, e Jesus chega primeiro. Zaqueu, desce. Porque quem chama não é Zaqueu e Jesus, é Jesus que chama Zaqueu. A Bíblia diz: não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário, eu escolhi a vós outros. A Bíblia diz: você só me ama porque eu amei vocês primeiro. Irmão, nós estamos aqui, nós nos esforçamos, estamos nos cultos, no ministério, no GC, mas é Jesus que está nos chamando. E é por isso que podemos fazer tudo isso, porque quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. No meio da igreja, ele passeava. Tem uma música que diz: eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Não, mas foi ele que marcou o encontro comigo. Eu não estou aqui porque eu marquei um encontro com Jesus. Eu só vim atraído pelo Espírito porque ele marcou um encontro comigo. Por que Zaqueu subiu? Porque Jesus iria vê-lo. Por que Zaqueu foi até o sicômoro? Porque Jesus queria salvá-lo. Por que Zaqueu entrou naquele lugar? Porque Jesus passaria ali e chamaria Zaqueu. Zaqueu, desce, mas desce depressa. Não é para pensar, é para descer depressa. O Salvador está chamando. O mestre está chamando. Não, pastor. Quer dizer, Zaqueu agora, né? Não, Jesus, eu vou parar de fumar ali, depois eu desço. É que a gente escuta isso, né? Eu vou parar de fumar, depois eu batizo. Não, Jesus, eu vou parar de ir lá nas coisas mundanas e depois eu venho. Não, eu vou... Desce depressa, Zaqueu.
é como você está, porque eu vou te mudar. O lugar que você subiu não pode te mudar. Quem está te chamando pode. A árvore não pode te mudar, mas quem está te chamando pode. Desce depressa, Zaqueu, porque a sua salvação não está em cima da árvore, está aqui embaixo comigo. Tem gente que acha que quanto mais alto, melhor, mas Deus está dizendo para Zaqueu, desce. Tem gente que quer subir na vida, mas Deus está dizendo para Zaqueu, desce. Irmão, vai ter que se humilhar para encontrar com Jesus. Vai ter que se humilhar para ter o coração quebrantado por Jesus. Zaqueu quer subir e Jesus está mandando descer, ô varão. Zaqueu está querendo subir, Zaqueu está... Jesus, desce aqui, é aqui onde eu estou. É aqui onde eu estou. É aqui no chão. Zaqueu, desce depressa. Descer depressa para quê? Momento único no ministério de Jesus. A única vez que acontece isso. Pois me convém ficar hoje em tua casa. É a única passagem que Jesus se convida para uma casa. Todas as outras passagens, os anfitriões convidam Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Só que aqui, Jesus está se convidando. Eu quero ir lá na sua casa, Zaqueu. Mas como o Senhor quer ir lá na minha casa, Senhor, eu sou o maioral dos publicanos. Senhor, não tem como o Senhor ir para a casa de Pedro. Não, já fui, lá eu curei a sogra dele. Senhor, o Senhor não vai na casa do sumo sacerdote, não? Ah, eu já fui lá e lá eu fui julgado de forma errada e condenado à cruz. Senhor, o Senhor não quer ir na casa de Maria e Marta? Não, quero, lá eu vou ser ungido, pode ficar tranquilo. Mas agora eu quero ir na sua casa. E eu estou me convidando. Irmão, tem hora que a gente acha assim, é para o pastor. Tem hora que a gente acha assim, é para o diácono. Tem hora que a gente acha assim, as grandezas de Deus acontecem lá na casa do pastor Márcio Valadão. Tem hora que a gente acha que as grandezas de Deus aconteceram assim, lá só com Billy Graham, né? Só com ele lá, Charles Spurgeon, com Paulo, com Moisés. Aí o Senhor Jesus vem e diz assim, olha, você é quem? Eu sou o traidor da nação e o líder dos traidores, tá? Eu sou o pior de todos eles. Ah, então é lá que eu quero entrar lá na sua casa. Ah, mas você não é digno, não, por isso que eu vou entrar na sua casa. Ah, você não merece, é por isso que eu vou entrar na sua casa. Porque você não merece. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu não olho como todo mundo vê. Irmão, se fosse o missionário, o apóstolo fulano de tal, chegando em Jericó, onde é a casa do sumo sacerdote? Eu quero estar lá na casa do sumo sacerdote. Vou fazer uma história com o sumo sacerdote. Zaqueu quer fazer história com quem? Ou melhor, Jesus quer fazer história com quem? Com quem ninguém quer fazer. Jesus quer marcar quem? Quem ninguém quer marcar. Jesus quer almoçar com quem ninguém quer almoçar. Jesus quer cuidar de quem ninguém quer cuidar. Zaqueu, eu vou entrar na sua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Olha, Zaqueu, irmãos, eu não sou aceito pela multidão, eu sou maioral dos publicanos, tenho tudo, tenho dinheiro, mas não tenho amigo, não tenho nada. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. E este homem de Nazaré quer jantar, quer comer, quer almoçar na minha casa. Eu desço depressa e com alegria. Eu fui rejeitado pela multidão, mas sou aceito por Jesus. Eu fui rejeitado por todos, mas sou aceito por Cristo. Isso é alegria, irmão. Isso é bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Jesus nos chama, irmão, o que enche o nosso coração? Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Paz, alegria. Satisfação interna porque Jesus está nos chamando. E a multidão, quero saber não. E o sumo sacerdote, não quero saber não. Jesus está me chamando. Vai seguindo a multidão para você ver onde você vai parar. Olha o 7. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então agora, Jesus está chamando um pecador para salvar. E a multidão está reclamando.
Jesus está fazendo uma obra magnífica na vida deste homem. E a multidão está reclamando. Jesus está transformando o maioral dos publicanos. Avivamento. E a multidão, não pode entrar na casa desse homem. Irmãos, presta atenção. Existem as doutrinas inegociáveis. Mas existe o legalismo, que é colocar leis acima da lei de Deus. Isso que o religioso faz. Tem muita gente chamando doutrina de religiosidade. Mas tem muita gente que realmente vive uma religiosidade. O que é doutrina é inegociável. Mas ninguém aqui tem o direito de colocar uma lei acima da lei de Deus para proteger a lei de Deus. Isso se chama legalismo. Religiosidade. Esses religiosos estão dizendo que Deus não pode salvar pecador. Hipocrisia, porque toda a multidão era composta de pecadores. Lá na história do cego, a multidão também não queria o cego perto de Jesus. E agora a multidão também não quer Jesus na casa de Zaqueu. O que a multidão quer então? João 6, sinais e prodígios apenas. Mas Jesus não é curandeiro, Jesus não é milagreiro, Jesus é Deus, salvador dos pecadores. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Enquanto a multidão está reclamando que Jesus está almoçando, comendo, jantando com pecador, o pecador está dando fruto de arrependimento. Enquanto a multidão está criticando do lado de fora, do lado de dentro está tendo o quê? Mudança. E não vem com esse papinho, não, é pecador, continua pecador, a gente anda, não. Zaqueu mudou já, Zaqueu converteu. Se Zaqueu não tivesse convertido, irmão, tchau para Zaqueu. Jesus não ficou entrando na casa de Zaqueu. Zaqueu, você quer Jesus? Quero não, mas vem almoçar. Quer Deus? Quero não, mas vem comigo. Não foi isso não. Ele entrou e Zaqueu mudou de vida. Como é que você sabe que ele mudou? Está aqui a prova. Olha a prova. Senhor, dos meus bens eu dou a metade. Enquanto a multidão critica, lá dentro tem fruto de arrependimento. Lembra de Mateus capítulo 3, João Batista? Produzi agora então frutos dignos, pois, de arrependimento. Qual é o fruto na sua vida que prova que você encontrou Jesus? Qual é o fruto na sua vida que prova que você arrependeu dos seus pecados? Porque Zaqueu conseguiu tudo que ele conseguiu de forma ilícita. Então agora ele muda a trajetória. Se eu conseguir de forma ilícita, eu não quero mais. Está aqui, metade dos meus bens. Metade dos bens. Tem igreja que coloca a placa assim, campanha da prosperidade. Só que na igreja de Jesus venha, converta e automaticamente perca metade do que você tem. Vamos colocar uma placa aqui, será que vai encher? Venha perder tudo. Vem perder a metade dos bens. O mundo prega, vem para Jesus que você vai ficar rico. Zaqueu vem para Jesus e já perde a metade, 50% dos bens. Imagina se você perdesse hoje 50% do seu patrimônio. Que patrimônio, pastor? Mas vamos supor que você tenha algum patrimônio. 50%. Numa tacada só. E deixa eu te explicar, não é só 50%, porque vai piorar ou melhorar para Zaqueu. Olha o texto. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais dos 50% que sobrou. Esse homem converteu, irmão. Esse homem encontrou Jesus, irmão. Esse homem mudou de vida, irmão. Esse homem não está pegado às coisas terrenas mais não, irmão. Esse homem encontrou o bom tesouro, irmão. Esse homem encontrou Jesus, irmão. Esse homem não está preocupado em riqueza mais não. Não está nada segurando ele nessa vida mais não. Eu já perdi 50%. Dos 50% que sobrou, se eu roubei de alguém, eu dou 4 vezes mais. Existia uma lei em Êxodo capítulo 22, que se alguém roubasse um animal de um homem, e esse animal fosse encontrado morto, o homem que roubou deveria dar 4 animais, pagar 4 vezes mais. Aqui eu estou dizendo, eu faço aquilo que a lei está mandando. Se eu roubei de alguém, 4 vezes mais eu restituo. 4 vezes mais eu dou. De que, Zaqueu? Dos 50% que sobrou para mim. Zaqueu, então você vai ficar com o quê? Ou ele era extremamente rico, porque era bem provável,
Mas mesmo assim, metade dos bens. E mesmo assim, 4 vezes mais ele vai ter que abrir mão de tudo aquilo que ele roubou. Vai ficar com menos do que ele tem, mas esse é o evangelho. O evangelho não é chegar aqui com um pãozinho e chegar e ir embora com 2 pães. O evangelho é chegar aqui com um pão e sair com meio, porque a metade você dividiu com o irmão que não tem pão. Esse é o evangelho. Essa é a palavra de Deus. É isso que acontece quando a gente encontra Jesus. Eu encontrei Jesus, e aí? Agora o que eu fazia de errado, eu não quero mais. O que roubava, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. Aquele que era Zaqueu, maioral dos publicanos, agora fica só como justo. Estou arrependido, entrego tudo, mudei toda a minha vida. Irmão, se você não fizer como Zaqueu, essas reuniões para você será como um clube social, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo. Mas Jesus está te chamando para uma transformação direta na sua vida, mudança direta na vida. 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Versículo 5, Jesus chama Zaqueu. E porque Jesus chamou Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa, comprovada pelos frutos. Zaqueu não era crente só de falar. Zaqueu virou crente e agiu como crente. Senhor, o Senhor está na minha casa, mas aí eu mudo de vida. Porque tem gente que abre a Bíblia lá na casa dele, Salmo 91, deixa lá, Jesus está aqui na minha casa. Jesus está lá não. Ele só está lá porque ele é onipresente. Mas quem comanda lá é o capeta. A sua carne. É o pecado. Mas quando Jesus entra na casa de alguém de verdade, há mudança de vida. Lembra de Gideão? Já preguei aqui. Deus chamou Gideão. Deus levantou Gideão. Mas Deus disse antes de Gideão vencer os midianitas: volta para sua casa. Fazer o que, seu? Quebra os altares de Baal lá dentro. Quebra o altar de Acerá lá dentro. É do papai, Senhor. Não quero saber. Pega o segundo boi da sua casa e me entrega. Irmão, a primeira coisa que muda na vida de um convertido é a casa. Ou pelo menos aquilo que entra, que faz parte de você na sua casa. A sua parte na sua casa muda. E os parentes? Os parentes você não tem controle. Mas você muda na sua casa. Não, pastor, eu vou ser bonzinho só na igreja. Vou ser bonzinho só no ministério. É na sua casa. Se não há mudança na casa, não é crente. Hoje houve salvação nesta casa. Por quê, Senhor? Pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu era filho de Abraão. Zaqueu era israelita. Zaqueu morava em Israel. Zaqueu morava em Jericó. Zaqueu era filho de Abraão na etnia. Zaqueu veio de Abraão de origem, mas agora ele é filho de Abraão pela fé. Igual você, igual a mim. Nós não somos israelitas, mas nós somos israelitas pela fé. Romanos capítulo 9 diz que nem todos aqueles de Israel são de fato israelitas. Mas filhos de Abraão são quem tem a fé de Abraão. Agora Zaqueu tem a fé de Abraão. Qual é a fé de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ter a fé de Abraão é acreditar na promessa que foi feita a Abraão. Qual foi a promessa feita a Abraão? De Abraão viria o Messias, Jesus Cristo, nessa terra para abençoar todas as nações. Zaqueu agora está crendo que Jesus veio de Abraão, de Jacó, é filho de Abraão. E a multidão ficou lá do lado de fora, irmão. Não preocupa com multidão não, Jesus está dentro da sua casa. Vai ficar preocupando com multidão, Jesus está jantando na sua casa. Vai ficar preocupando com o que a multidão está falando? Versículo 10. Por que isso tudo? Porque o Filho do Homem. Filho do Homem é um título messiânico. Filho do homem significa o homem que também é divino, veio do céu, filho de Deus, mas é homem, 100% Deus, 100% homem, Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Jesus. Salvar e buscar o perdido. Eu já fui perdido. Você estava perdido, assim como Zaqueu. Mas um dia nos esforçamos e achamos que conseguiríamos a salvação por nós mesmos. Mas percebemos que salvação só se encontra quando Jesus chama. E aí Jesus entra na nossa casa. E depois que Jesus entra na nossa casa, a gente muda, a gente converte, a gente produz fruto de arrependimento. E aí a gente entende que tudo isso é a missão de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ainda continua salvando. Jesus ainda continua entrando na casa de Zaqueu. Jesus ainda continua transformando vida. E ainda é necessário fruto digno de arrependimento. Mudança completa de vida. Fique em pé no seu lugar. Com seus olhos fechados. Hoje eu vou me sentir como Zaqueu. Se você não se sentir como Zaqueu, tudo bem. Mas hoje eu venho para este culto pensando, eu sou o maioral dos publicanos. Eu tenho muita coisa para consertar, muita coisa para melhorar. Você não tem, não? Com seus olhos fechados. Comece a falar com Deus nesse momento e comece a prometer para Ele frutos dignos de arrependimento. O que você tem feito que você precisa não fazer mais? Mostre a Deus agora o seu coração disposto em mudar de vida. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus entrou no seu coração. Jesus te salvou, te transformou. Você era perdido, agora você é salvo. Então viva como salvo. Pai, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado por este dia, obrigado por este culto. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra a necessidade que temos, Pai, de ser nova criatura. Pedimos ao Senhor, Pai, que transforme o nosso coração, que mude o nosso coração. Ainda tem muita coisa para consertar, ainda tem muita coisa para melhorar, ainda tem muita coisa para mudar, Deus. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, tira de nós o que não provém do Senhor, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, tira do nosso coração, Deus. Nos dê a oportunidade de praticarmos a Tua justiça, aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que é doutrinário. Que cada irmão nessa manhã, Pai, possa compreender de fato aquilo que precisa na vida, para provar que é um cristão, não para mim, não para o outro, mas para o Senhor, Deus. Colocamos toda a nossa vida diante do Teu altar. Obrigado pela mudança, pela conversão, mas nos ajude a santificar o nosso coração a cada dia mais. É o que te pedimos, em nome de Jesus.